Fala turma, beleza? Aqui é o Renato, da Academia Brasileira de Omaha, e hoje eu vou fazer quatro mãos de Hero Call. São situações interessantes, geralmente o pessoal gosta bastante, né, dessas decisões e corre atrás desses Hero Calls para se consagrar. Então vamos ver aqui se algum deles tem lógica, né, para a gente tentar realizar esse Bluff Catcher no caso. Então começamos com uma mão aqui na mesa 2,5, 5. O herói está no cutoff, ele tem as dama 10, 6 e 3 single suited. É um open tranquilo dependendo da sua canhota, né? Claro que se for um botão muito agressivo que vai tribetar muito, eu vou optar por não ficar abrindo esse tipo de mão. Mas aqui eu não vejo problema de abrir, provavelmente deve ter alguma informação que esse jogador não tá tribetando muito no caso, né? Ele dá só call e chegamos ao flop. Um detalhe que o jogador que deu o cold call no botão ali, ele tá short stack, né? Ele tem 50 blinds no caso. A gente chega aqui no SPR 6, né? No flop. E a gente acerta top bottom, um board bem carregado, bem conectado. Então a gente acerta uma mão de valor, mas é uma mão de valor bem fraco, né? Para ela conseguir chegar até o river ainda tendo valor, é bem difícil jogar, ainda mais fora de posição. E não é uma mão muito forte para você querer ir ao win, né? Mesmo contra esse short stack. Então aqui eu vejo que a melhor estratégia seria dar o check fold mesmo. Eu acho que se você se betar, você vai além de tomar muito raise, vai tomar muito call e se colocar em situações complicadas turn no SPR muito baixo, né? Já que o board é tão dinâmico. Então aqui eu só desligaria mesmo, né? Torceria para rodar em check ver se a mão melhora a turn, se bate uma blank, aí talvez eu aposte, né? Vou decidir isso depois. O herói optou pelo check e o vilão deu check no botão. E aí bate uma carta interessante, que é um as de espadas. E por que é interessante, né? Porque agora a gente tem top 2, nossa mão tem muito mais força de valor de showdown. Eu consigo tirar uma boa parte dos draws dele nesse flop depois que ele dá check behind, né? Então, tipo, todos os wraps aqui na parte de cima eu consigo tirar, porque provavelmente ele apostaria. Com certeza o flush nuts ele apostaria do flop. Flush em rei, provavelmente ele apostaria, né? Porque rei conectaria com o flop ali, com as side cards dele, né? Então eu considero que ele tem uma mão bem fraca ali no caso, né? A gente tem um bet aqui pro valor, né? Tem bastante draw pra gente extrair. Por mais que o board ainda esteja muito dinâmico, a gente não quer dar essa free card, né? E tem bastante carta ainda safe, porque, como eu falei, a gente consegue capar um pouco o range dele quando ele dá check behind no flop, né? Então o herói opta por um size alto, o que eu vejo que faz bastante sentido, e o vilão dá call e bate uma carta muito interessante que é o flush do flop. E por que muito interessante? Porque como eu previa, né, lá atrás, os flushes em As ele apostaria flop e muitos dos flushes em Rei também. A gente bloqueia o de 10, mas sobraria um flush de 9 ou menos aqui para ele ter do flop, né? E no caso, a gente não tem valor em apostar, né? Porque nenhum mão pior vai pagar, a gente tem que dar check. E o vilão aposta pote, né? Totalmente polarizado. E outra coisa que aqui a gente tem que analisar é que mão que ele value-betaria, ainda mais um size pot, né? É somente o flush, né? Tipo, ele não pegaria um straight de rei 10 aqui e potaria nesse flush, né? Não faz o menor sentido, nem muito menos dois pares, né? Então ele tá polarizado em flush. E como não faz o menor sentido ele ter flushes aqui, eu considero que aqui é um bom hero call, né? Vai acertar uma frequência bem boa aqui, conforme foi jogada a mão, o herói dá o call e ele acerta aqui, né? O vilão ele tava pro outro flush, ainda ele tinha uma mão que por muitas vezes vão acabar apostando nesse flop contra a missa de Cebet. Eu acharia até bem honesto betar essa mão aqui em posição contra a missa de Cebet, porque ele bloqueia muito as mãos de check raise aqui, né? Seria uma parte complicada de se enfrentar. Então eu vejo bastante fold act, eu apostaria no lugar dele. Turn, eu acho que ele dá só call com flush as duas pontas, mas river não vejo por que blefar, né? Só se fosse contra um jogador muito fraco. Próxima mão, o herói tem um Asas, aqui é uma 25-50, ele tem 200 blinds deep aqui, a mesa tá bem deep, né? Tem jogadores com mais de 200, aqui jogador com 200, aqui com 100, 180, 170, opa.
180, 180 blinds, 170 blinds. A gente dá um open de um as, um botão da cold call e o big blind da call. E aqui a gente acerta o nuts. Tem umas possibilidades de straight aqui, né? De 5, 6 e 7 e 2 e 3, né? Não é uma board muito perigoso para nossa mão, né? Tem bastante turn ainda bem decente. Ainda mais que a gente tem esse blocker de 2 aqui, que ajuda nas cartas mais baixas ali, né? Tem o c-bet padrão. A gente está buscando tomar action aqui do último as, do 8-8 e do 4-4, e possivelmente desses wraps, né? Então a gente c-beta nesse three-way, 2 terços, acha ok, toma call do botão. Então, compondo o range dele, eu imagino que ele tenha muitas mãos com as, né? Pode ser que ele tenha slow plays com 8-8 e alguns combos de draws de straight, né? E aí turn abre um 9 de espadas que conecta bem agora o board, né? Aumenta bastante os straights. E no flush draw que a gente não bloqueia, a gente vai para o size alto para extrair o máximo desses draws. E o oponente dá call nesse turn. Então, quando ele dá call nesse turn, as mãos que eu componho para ele, né? Eu acho que os 8-8 ele já mandaria nesse turn. Bem provável que ele vai dar só call. Os ases, né? O Ase 9 ele vai dar raise provavelmente. O Ase 8 que ele jogou para trás, eu acho que não, a não ser que ele tenha uma equidade adicional bem boa, né? E nesse turn ele consegue dar calls agora com As com flush em rei, As com flush em dama, As com flush em valete, As com duas pontas. E eu acho que a parte de baixo dos wraps aqui dos 5, 6 e 7, ele tenderia a foldar nesse turn para esse bet de pot, a não ser que ele tenha uma sidecard boa de flush, né? Alguma coisa adicional desse tipo. Mas acho que o range dele fica mais voltado a esses ases com cartas mais altas, que conectaram com esse 9 aqui, né? Chega River, a gente bloqueia o Nuts com o Valete, mas não tem valor em apostar. Não vejo por que fazer um blocking bet aqui também. Não tem muitas mãos que ele vai conseguir te pagar, né? E um blocking bet aqui também acho que fica um pouco escancarado as mãos que você tem. Você pode tomar reação mais light aí no caso. Aí se fosse um blocking bet baixo, teria que talvez ir para bet call, dependendo do vilão. Mas no geral eu vou optar pelo check e torcer para rodar em check mesmo, né? Check, levar para showdown, a gente vai ganhar mão muitas vezes. Mas aqui o vilão apostou 2 terços, né? Então, que tipos de mão que ele pode ter de blefe? Ele pode ter aqui os Missed Flush, né? Que tem algum blocker de valete. Então, tipo, As, Rei, Valete, As, Valete e qualquer outro sidecard, tipo As, 4 e Valete, sei lá, uma mão que ele não enxergue muito valor de showdown. Mas se você for pensar, é meio difícil compor mãos que ele esteja totalmente missado, né? Porque as mãos que ele tem valor, Ás e 10, Ás e 9, Ás e 8, são mãos que ele dá check behind. Ele não tem por que ele valor betar ou blefar, né? Transformar em blefe. Então as mãos que ele vai transformar em blefe são as mãos de um par só, né? Os Ás e X que provavelmente ele enxerga que não tem valor de showdown, que são difíceis de ter aqui que não tenha valor de showdown, né? E aqui um possível missed flush aqui que ele tenha, mas é muito difícil mesmo compor uma mão que ele tenha errado, né? Então aqui, na dúvida, eu jogaria que ele vai ter muito mais valor, ainda mais que completaram vários straights, né? Dama valete, valete 7, 7, 6. Então aqui eu só, mesmo com o blocker do valete, eu optaria pelo fold mesmo. E aqui o herói pensou e acabou foldando, né? A gente não vai ter informação da mão do vilão, mas eu jogo que seja um bom fold. Próxima mão, open cutoff. O herói defende aqui As, Rei 10, 5, 3, Double Suited. Acho que é uma defesa bem tranquila, não precisa tribetar essa mão aqui. A gente acerta um excelente flop, né? A gente acerta nuts. Aqui você tem a opção de dar um lead, até tem, mas eu acho que não tem necessidade. Tendo os dois backdoor flush ainda, eu deixaria para o range dele de CBtar ali, porque é um board que vai conectar bastante. Ele CBeta meio pote. E aqui fica entre call ou raise, né? Eu acho que quando você der call, vai rolar muito check-check turn.
né? Porque o seu check call aqui é bem forte nesse flop, não tem praticamente nenhuma mão muito fraca que você vai dar check call nesse flop contra o agressor. Então aqui eu optaria mais pelo raise mesmo. Tem dois backdoor flush pra gente armar, tem algumas sidecards pra gente bater dois pares também, e aí talvez algumas vezes free rolar um possível straight ali dele, né? Então eu daria raise, aqui o herói acabou optando pelo call. Bateu sim, que é uma possível carta que dá uma habilidade adicional pra gente. A gente dá check, o vilão pota. E aqui a dúvida entre raise ou call, aqui acho que é bem standard da raise, né? Tipo, já cabe o all-in aqui no caso. Se você der call, vai rodar muito check, check, river. Porém, o herói acabou dando só call. Considero que é um erro, né? Ainda mais nesses stacks. E aí, pro azar do herói, ou talvez a sorte, né? Porque se ele tá dando um call aqui no turn é por slow play para torcer pro vilão continuar blefando, né? Porém, quando bate essa dama, boa parte dos blefs dele, semi-blefs dele que ele tava tendo, ou até value bets que ele enxergava que tinha valor, tipo um rei-rei que ele enxergava valor, rei-dama 10, agora melhoram, né? Então aqui não tem motivo de a gente apostar, né? E o vilão beta meio pote. Então, aqui dificilmente eu vejo a gente ganhando, né? O único blefe louco que vai ter aqui é tipo um asas rei, asas dama, ainda que asas dama da check. Asas rei, asas valete, esses asas acho que também é capaz dele dar check também. Então é bem difícil compor alguma mão que ele vá blefar, transformar em blefe aqui no caso, né? O straight, eu não acho que ele vai transformar em blefe para tirar o empate, né? O As 10, o 10-9 da check, com certeza. Então ele tem bastante full mesmo, né? Então aqui o erro da mão foi turn, né? De não ter dado o all-in. E aqui no River você ainda consegue escapar, no caso, como foi jogado, né? Teria que foldar, ao meu ver. O herói aqui acabou dando esse call, mas eu não consigo enxergar mãos para o vilão ter transformado em blefe, ou ter chegar no River com blefs ali, no caso. E o vilão tava gigante ali, né? Ele tinha o Nuts, ainda tinha todos os redraws de dobras e ainda ele não tinha ouros, esquece. Só tinha as dobras mesmo. E vamos para a última mão, né? Aqui é um limped pot, o cutoff limpa, a gente está no Big Blind com Rei, Vala 10, 6 e 4 single suited, a gente tem um check no Big Blind, flop Rei 6 e 3 two tones, a gente tem top 2, um 4 aqui que bloqueia alguns straights, não tem agressor na mão, né? Porque foi um limp, então eu acho ok aqui sair apostando, né? Porque você cobra de alguns possíveis draws que ele possa ter e não dá free card. É o que o herói fez, mas ele potou. Eu não gosto do bet pot. O SPR tá lá na lua, né? Então eu só faria um bet aí de 2/3 ou até meio pot mesmo, né? Eu vou conseguir ter uma noção do range dele quando ele der o call aí no caso, né? E se ele der raise eu vou foldar com certeza. Tomou o call. Agora sim, nesse turn, nesse 8 tem que potar, né? Eu vejo que boa parte do range dele é de draws de flush e alguns straights, mas mais voltados para flush. Não precisa ter receio de ter um rei 8, né? Nem um pouco. Então esse rei 6 tem muito valor ainda. Então aqui a gente tem um segundo bet e o vilão deu só call, né? Aí River bate um 7. Esse 7 completa um dos principais draws que estavam no flop, né? Que é o 4 e 5, né? É claro que a gente tem um 4 de blocker, mas ainda ele pode ter os outros combos de 4 e 5, além de alguns possíveis combos de flush draw que ele tenha ganho uma qualidade adicional nesse turn, né? Que ele possa ter ganho um straight draw nesse turn. A gente bloqueia o 4 e 5 e bloqueia um pouco do nuts do 9 e 10 no caso, né? Novamente não tem motivo da gente apostar, a gente não toma call de nenhuma mão pior, né? A gente vai para check e torcer para rodar em check check e levar para showdown. Porém o vilão aqui aposta pot. Então, retomando aqui o range dele, né? Ele limpou, ele tem um range bem amplo, né? No flop ainda, eu acho que por ele ser um jogador que limpou pré-flop, ele é um jogador passivo pagador ali, ele ainda vai continuar flop com flush em asa, em dama, em valete, possivelmente até em 10, né? E todos os straight draws, ele não vai foldar flop. Ele não vai dar raise com flush em as, por exemplo, no flop, ele vai dar call.
E aí quando ele paga turn, novamente, ele é um perfil passivo pagador, ele vai continuar pagando com duas pontas e flush, com brock e flush, algumas vezes com os flushes secos, né? E, novamente, ele é um perfil de passivo pagador, né? Ele não é um perfil que vai atacar tanto quando mudar o nuts, assim, pensando em ranges percebidos. Ele não pensa isso. Ele tá pensando que se ele acertar a mão dele, ele ganha, se ele errar, ele perde e não vai fazer mais nada, né? Então, mesmo com esses blockers do 4 do 10 tendo esses dois pares, eu não considero que seja um bom bluff catcher contra esse oponente. Se fosse uma outra situação, onde tivesse open, contra um jogador regular, não, claro que a gente não teria essa mão, mas tivesse uma situação parecida, aí sim eu poderia até cogitar um call, mas aqui no caso, para mim é um fold bem tranquilo, o herói pensou e foldou. Então, concordei aí com as decisões, tirando aquela mão que não foi o all in turn. Espero que tenham gostado dessas decisões no River aí. E até o próximo vídeo. Valeu!